Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Saiu Yu Yu Hakusho Live Action da Netflix, 5 episódios, tá? Ali na média de 48 a 55 minutos. Eu já assisti o primeiro e vou fazer uma resenha aqui com vocês a respeito disso, beleza? Então, se você viu o episódio, se você não viu, já comenta aí o que você achou do episódio, caso você tenha visto. Se você não viu, comenta aí se você quer assistir, quais as suas expectativas. E depois você vê esse vídeo, se você gostar, não esquece aí de dar um like, que ajuda bastante aí o canal, beleza? Pois, hein? Sei que tem muita gente chegando aí que não é inscrito no canal. Tô vendo aí, você não é inscrito ainda, tá chegando agora. Já se inscreve no canal porque a gente vai falar bastante de Yu Yu aqui, vai ter resenha de todos os episódios, né, um a um, e depois a gente fala da série. Então já chega junto, esse canal aqui a gente fala sobre colecionismo, sobre cultura pop, séries, filmes, tudo que a gente curte aí, nós nerdolões, certo? Antes de mais nada, pessoal, preciso falar pra vocês que Yu Yu Hakusho da Netflix, eu acho que é uma coisa que é legal ter claro na cabeça, não é uma adaptação como muita gente fala ou como muito está sendo vendido. Pelo menos pra mim não é, tá? Eu não enxergo isso como uma adaptação. Por quê? Porque uma adaptação geralmente é algo que você pega uma coisa que já existe, no caso aí você tem um anime que já existe, você muda alguns detalhes, muda alguns pontos, né, nele, e aí adapta para uma outra mídia, que no caso seria a tela. Então você vai pegar lá o anime, vai mudar um detalhezinho aqui, outro ali, e vai colocar a história. Mas você vai fazer isso de um jeito que não vai deixar o cara perdido. O cara ainda vai olhar e vai conseguir enxergar um anime ali. É mais ou menos o que fizeram com One Piece, né? One Piece é uma adaptação. Onde teve que mudar, mudou. Onde não podia mudar ou não precisava mudar, eles mantiveram e colocaram ali na tela. No caso do Yu Yu, é uma reimaginação, é um remake. Eles estão recontando a história, tá? Com outros detalhes, com uma outra narrativa, apesar que a narrativa é bem parecida, mas é um detalhe aqui, outro ali, mas um olho mesmo, o todo, ele deu uma mudada. Então eles não têm a intenção de levar literalmente o anime pra tela, o que é uma coisa meio perigosa, né? Porque quando você faz isso e mexe com algo que a galera conhece, ou você pode fazer algo muito bom, quando você faz uma história bacana, ou você pode fazer uma coisa muito ruim, tipo quando você faz Cavaleiros do Zodíaco live action. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque às vezes a galera vai assistindo uma coisa achando que vai ver o anime, que vai ver literalmente aquilo que ele assistia, ou muito próximo do que ele assistia, e não vai, tá? É outra coisa, é outra história. Só que aí eu vou falar por mim, né, o que eu achei, porque tudo que eu falo aqui é a minha opinião. Eu não vou ficar me atendo a detalhe, a isso, aquilo, porque muita gente vai falar aqui do Yu Yu e várias pessoas falam a mesma coisa, geralmente essas análises são iguais. Então eu vou tentar trazer aqui um outro ponto de alguém que gosta de Yu Yu. Yu Yu pra mim é um anime que eu assisti bastante, eu curti bastante, fez parte da minha infância e que agora tá acompanhando a série e que tem sim curiosidade de ver novos produtos, de ver novas empreitadas desse projeto, porque é uma coisa que eu gosto. Então, quanto mais coisas saírem de Yu Yu, quanto mais reavivar essa memória, pra quem curte, melhor é. Primeiro episódio de Yu Yu Hakusho. Eu gostei muito, tá? Me surpreendeu bastante. Eu até falei isso nos outros vídeos, até no último vídeo que a gente fez um react, né, sobre o making of de Yu Yu Hakusho, e eu falei que tudo que tinha me aparecido de material ali adicional tinha me dado uma curiosidade para ver aquilo que eu não conhecia. Eu não tava mais com vontade de ver o Yu Yu anime na tela live action. Eu tava com vontade de ver as mudanças que eles iam fazer e como que eles iam mostrar isso. Era isso que tava chamando a minha atenção. E foi isso que eu fui ver, tá? E eu vou falar que eu achei bem maneiro que eles colocaram ali, pelo menos no primeiro episódio, tá? Porque primeiro episódio, a gente tem que ver se mantém nos próximos. Logo de cara, o que me chamou muita atenção foi a questão da violência. Isso eu já tinha citado nos trailers, né, que ficava muito explícito que ia ser mais pesado, ia ser mais sanguinário, ia seguir, ele ia ampliar, porque Yu Yu já é bem violento, né, o anime em si, mas ele ia ampliar e trazer pra tela toda essa violência, que é uma coisa que muitas adaptações não fazem, né, algumas deixam de lado, algumas dão uma disfarçada. Aqui eles assumiram isso. Então o live action é muito violento. Tá, ele é muito pesado, tem muito sangue, os caras começam a brigar, daqui a pouco eles já estão lavados em sangue, estão estouradão. E eu até vou falar uma coisa aqui,
Pra quem for mais sensível, cuidado com a cena do atropelamento, tá? Porque ela é bem pesada, porque no anime a gente não tem essa cena. A gente vê ela acontecendo ali, um relance, mas ali o Yusuke ele é atropelado por um caminhão e é explícito. Tá? Eu não vou contar exatamente como, não sei qual é a classificação dessa série, eu não percebi ali, não me lembro, mas é uma parada bem mais 18. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, rapaziada, porque eu percebi que é uma das formas que eles tiveram pra recontar essa história. É como se nesse live action do Yu Yu, os envolvidos com a produção, eles tivessem percebido, ou eles têm a noção, né, de que os fãs cresceram. A galera que assistiu o Yu Yu lá quando era criança, hoje já é adulto. A galera já tá, tipo, de 30 pra cima. Então, eles fizeram uma série muito mais pesada, isso analisando em cima do primeiro episódio, tá? Muito mais pesada, muito mais forte e que tá voltada pro público adulto. Ela é muito fundamentada nessa questão do quanto ela é pesada, do quanto ela é forte, violenta, sanguinária e na questão das lutas, tá? A luta é eu acredito que vai ser, até pelos trailers e pelo que eu vi no primeiro episódio, vai ser um artifício muito usado para cativar o público que for assistir a série. E eu vou falar que vai conseguir, tá? Se você é um cara que gosta de ver luta, que gosta de ver ação, gosta de ver o bicho pegando, tal, pau torando, você vai curtir. Não é uma coisa coreografada, estilo tigre, o dragão, arte marcial perfeitinho. É um mix de um cara brigando, de um cara que sabe lutar, sabe trocar porrada, e é uma pegada bem luta de rua, tá? É bem, assim, cara lutando, chutando, ele dá bicuda, dá voadora, dá soco, o que tem a ver com o anime, pelo menos nesse momento, né? A gente não tá falando de uma galera formada ainda, né? Ainda não formada em artes marciais, mas a ação, a violência, o sangue é um artifício, tá? Então, por exemplo, você tá vendo ali os caras começam a brigar, daqui a pouco os caras tá descabelado. O Kuwabara mesmo, do nada, ele aparece lá com o cabelinho dele K-pop lá, bonitinho, passa 15 segundos da briga e já tá todo descabelado porque ele tomou um monte de porrada, tá? É um negócio legal? É um negócio legal, mas pode causar uma certa estranheza pra quem tá acostumado, de repente, com um estilo de anime, onde os caras, sei lá, anda no avião, mergulha, passa em turbina e o cabelo fica igualzinho, né? Outra coisa que eu achei interessante na série, são os pontos que eles mostram, coisas que no anime eram subentendidas, mas que aqui aparece de forma literal. Ela aparece sendo mostrada e dando mais contexto, né, sobre a história. Por exemplo, a gente sempre soube que o Sakio era um cara poderoso, era um cara rico, era um cara de influência, mas isso era dito, né, isso aparecia no próprio personagem. No live action, a gente vê isso em tela. Então, quando você vê lá o cassino, você vê o Sakio aparecendo, ele dá entrevista na televisão, tem a coisa da citação da indústria, então você vê literalmente que o Sakio é um cara fodão, tá? Você vê ali o projeto do Buraco das Trevas, todos esses detalhes que no anime eram coisas subentendidas, que a gente entendia que já tinha acontecido e a gente tava vendo o resultado, no live action você vê acontecendo passo a passo, tá? Isso é interessante. Por exemplo, o Riei, o Kurama e o Goki roubando os tesouros do mundo das trevas. Uma coisa que não aparece no anime, mas no live action aparece. Sim, no primeiro episódio a gente vai ter isso. Os três ali lutando, e eu vou falar uma coisa, a luta do Riei e do Kurama é muito bonita, tá? Tem muito a ver com cada personagem. O Kurama tem uns movimentos muito refinados por causa do chicote, né? O Rose Reef, não por coincidência, eu já tinha falado isso no outro vídeo. A primeira vez que o Kurama usa o Rose Reef no anime, o título aqui no Brasil é A Dança da Rosa, né, por causa do refino, do jeito que ele usa. E no live action tem isso, né, é uma coisa bem coreografada. Aí sim a gente entra na coisa coreografada, bem feita, bonitinha, e pro Kurama faz sentido, né. E no caso do Riei, a gente tem aquela luta mais rápida, mais habilidosa, né. Você não tem aquela coisa, pelo menos agora, do Riei sumir de um lugar e aparecer no outro, mas você tem movimentos muito rápidos que, se você pisca, você perde.
né? Então isso também é legal. E a gente vê o Gouki ali, que apesar de ser uma animação de baixo orçamento, né, o demonião, mas ainda assim tá legal, eu acho que passa. E eu também gostei muito dos instrumentos ali, dos tesouros do mundo espiritual que aparecem. Tem muito easter egg, tá, dentro do anime, e eu vou falar pra vocês, a música de abertura do Yu Yu Hakusho, ela tá no primeiro episódio. Tá, e eu sei que vocês vão perceber na hora que ela aparecer, e eu sei que vocês vão curtir, porque é muito legal o jeito que eles mostram ali, tá? O personagem que me surpreendeu, e eu quero falar aqui de forma separada dela, é a Botan. A Botan eu achei muito bacana a participação dela, ela tem muito a ver com a Botan que a gente via no anime, mas ela também se encaixa muito bem em outros momentos. A interação dela com o Yusuke é muito legal, a interação dela com o Koema eu achei muito legal, principalmente porque dá a entender, ou eu senti isso pelo menos, né, que ela tem ali a chance de substituir o Diabo, aquele diabão azul, sabe, que andava com o Koema e que eles sempre trocavam uma ideia e tinha uma interação interessante. Então, ela tem muita chance de fazer isso, porque no primeiro episódio já tem uns detalhezinhos ali que você percebe que, se forem levados adiante, a gente vai ter muita coisa legal ali rolando entre os dois e que vai remeter a esse diabão. Em tudo é perfeito, né? Obviamente tem problemas aí na série. Um detalhe ou outro é ruim, como por exemplo os efeitos especiais, né? É uma série que não tem um grande orçamento, então existem cenas que são melhores trabalhadas, existem cenas que não são tão boas assim, tá? Então vai ter hora que você vai olhar e você vai falar, isso aí é feito no computador. É uma coisa que aí vai de cada um, tá? Você pode absorver isso e passar e ficar de boa, ou você pode se decepcionar e aquilo bater na tua mente e você falar assim, porra, que bosta. Outra coisa é que eles trazem as caracterizações, e vocês já estão ligados, né? A caracterização do anime pra série. E isso, de certa forma, às vezes dá um ar de um grande anime Friends, sabe? Porque parece que muita gente ali tá fazendo um cosplay. A coisa de você ter um uniformezinho, por exemplo, o Yusuke, quando ele é atropelado ele tá com a mesma roupa, no mundo espiritual ele tá com a mesma roupa, quando ele aparece no caixão ele tá com a mesma roupa, o Yusuke ele tá com um uniformezinho, aquela coisa do Dog Funny, da Mônica, sabe? Sempre a mesma roupa, é sempre um uniformezinho, isso às vezes é um pouco estranho, até porque no anime a gente tinha, né, uma mudança, uma troca de roupas, então não tem como fazer comparação, apesar de a gente saber que é outro universo, mas você sempre vai puxar um pouquinho pela memória. Mas é algo também que vai naquela linha que você pode absorver ou deixar passar. A coisa também é que claramente essa história vai ser corrida, ela mescla muita coisa de forma interessante, tá? Como eu falei pra vocês, mas muitas das coisas que a gente tinha como saga aqui são referências, são easter eggs. Por exemplo, o Aedes aegypti, que eu comentei com vocês lá, que é o mosquito do mundo das trevas, que lá na parte da saga do Suzaku é um mosquito que o Suzaku solta e que pica os seres humanos e transforma eles em yokais, ele tá aqui. Só que aqui ele é uma consequência do que tá sendo feito com o buraco do mundo das trevas, tá? Então ele é simplesmente um inseto das trevas que sai pelo buraco e vai lá e começa a atacar os seres humanos. Ele é só isso. Algo que dentro do live action funciona, tá? Faz sentido dentro da história, só que pra quem já conhece a história do anime, você sente a diferença, tá? Então eu acho que muito do Yu Yu, ele vai ser uma parada assim, do quanto que você consegue absorver o que tá sendo mostrado ali em tela e entender que ali você tem uma outra versão atualizada da história que você já conhecia no anime. Que dentro desta versão faz sentido. A questão é, será que esta versão fará sentido pra você? Se você comprar a ideia, ok. Se não, aí eu acho que você vai ficar sempre pensando, porra, o anime era mais legal, tá? Mas assim, primeiro episódio sempre dá certo, sempre aquela empolgação, né? Mostraram bastante coisa. Vou falar pra você, se você manja de easter egg, presta bastante atenção que tem muita coisa legal ali, muita coisa pra você perceber do anime clássico. Inclusive eles citam até o Sensui, tá? Logo no primeiro episódio. O jeito que a Botan senta no barco é o mesmo jeito que ela se movimenta no remo. O jeito que o Yusuke tá sentado no barco também é o mesmo jeito que ele fica quando ele tá segurando no remo. Então tem muita coisinha ali, detalhezinho pra você ver. Mas é o primeiro episódio, agora a grande questão é se eles vão conseguir manter ou não o mesmo estilo pros próximos. Vamos ver. Vou assistir, vou trazer novas resenhas pra vocês, mas o que eu quero saber é o que vocês acharam disso.
Você achou que ficou legal? Você achou que ficou uma bosta? Na sua visão, eles deveriam ter tentado fazer uma pegada mais Samurai X, mais One Piece? Ou você achou legal essa proposta de reimaginar o Yu Yu? Coloca aí nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. Inclusive agradecer vocês aí, hein? Vocês tinham me avisado que eram 5 episódios e tal, e realmente era. Tô um pouco preocupado com o fato de ser 5 episódios por ser rapidinho, mas tô ansioso pra assistir. Acho que ainda hoje eu vou conseguir assistir tudo e aí depois eu vou trazer nas resenhas aqui pra vocês, certo? Então coloca aí a sua opinião por enquanto pra gente saber. Eu quero saber o que vocês estão pensando também, como que vocês absorveram essa série e a gente vai falando mais no próximo vídeo, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu, todo mundo que tá acompanhando o canal. Será que a gente chega aos 3K até o fim do ano? Tomara que sim, hein? Com a ajuda de vocês, tomara que dê certo. Falou, rapaziada, tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis!